Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Pode acontecer, quando vamos à missa, que muitas vezes tenhamos dificuldade em aproveitar o salmo responsorial. Por vezes estamos a tentar lembrar-nos de qual é que é a frase que temos que repetir e, estando preocupados com isso, não ouvimos propriamente as estrofes do salmo. Ou então está a ser cantado e pode ser difícil perceber bem as palavras que o salmista está a proferir. Pois hoje eu gostava, Jesus, neste tempo de oração, de rezar com o salmo que recitamos na missa. É o Salmo 2, que tem este refrão: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deixa-me primeiro partilhar umas palavras do Papa Bento XVI sobre o grande valor dos salmos da Bíblia. Os salmos são uma parte muito bonita e importante da Sagrada Escritura, pois ensinam-nos a rezar e também nos ensinam como é Deus, o seu pensamento, o seu coração, a sua vontade. Ouvindo estas palavras de Bento XVI, teremos talvez um pouco mais de curiosidade, pelo menos, ou de devoção e amor por estas palavras orantes inspiradas por Deus. Dizia Bento XVI numa catequese sobre a oração: os salmos, de facto, ensinam a rezar. Nesses, a palavra de Deus torna-se palavra de oração, e são palavras do salmista inspirado, que se torna também palavra do orante que reza os salmos. Porque são palavras de Deus, quem reza os salmos fala a Deus com as palavras mesmas que Deus nos deu, dirige-se a eles com as palavras que Ele mesmo nos dá. Assim, rezando os salmos, aprende-se a rezar. São uma escola de oração. E agora, porá uma imagem bonita para compreendermos melhor os salmos. Algo de análogo acontece quando a criança começa a falar. Aprende a expressar as próprias sensações, emoções, necessidades, com palavras que não lhe pertencem de modo inato, mas que elas aprendem com seus pais e aqueles que vivem ao seu redor. Aquilo que a criança quer expressar é a sua própria experiência, mas o meio expressivo é dos outros. Elas, pouco a pouco, apropriam-se desse meio. As palavras recebidas dos seus pais tornam-se as suas palavras. E através daquelas palavras aprendem também o modo de pensar e de sentir. Acedem a todo um mundo de conceitos e nisso crescem. Relacionam-se com a realidade, com os homens e com Deus. A língua dos seus pais torna-se então a sua língua. Eles falam com palavras recebidas de outros, que são então tornadas as suas palavras. E tu, que és pai, que és mãe, poderias comprovar em primeira pessoa esta experiência tão bonita de que a criança, o bebê, vai pronunciando as próprias palavras que lhe dás ao falar com ele, ao ensinar-lhe a expressar-se. E continua o Papa: assim acontece com a oração dos salmos. Eles são-nos dados para que aprendamos a dirigir-nos a Deus, a comunicar-nos com Ele, a falar com Ele sobre nós com as suas palavras, a encontrar uma linguagem para o encontro com Deus. E através daquelas palavras será possível também conhecer e acolher os critérios do seu agir, aproximar-se do mistério dos seus pensamentos e dos seus caminhos, a fim de crescer sempre mais na fé e no amor. Como as nossas palavras não são somente palavras, mas nos ensinam um modo real e conceptual, assim também essas orações ensinam-nos o coração de Deus, para que não somente possamos falar com Deus, mas possamos aprender quem é Deus. E aprendendo como falar com Ele, aprendemos a ser homem, a ser nós mesmos. Tão valiosos são os salmos que o próprio Jesus, tu, Senhor, rezaste com eles. E por isso os salmos também nos fazem ver o coração de Jesus, como dizia ainda o Papa. No Senhor Jesus, que na sua vida terrena rezou com os salmos, esses encontram o seu definitivo cumprimento e revelam o seu sentido mais pleno e profundo. As orações do Saltério, o conjunto dos salmos, com que se fala a Deus, falam-nos dele,
falam-nos do Filho, imagem do Deus invisível, que nos revelam plenamente o rosto do Pai. O cristão, portanto, rezando os salmos, reza ao Pai em Cristo e com Cristo, assumindo esses cantos numa perspectiva nova, que tem no mistério pascal a sua última chave interpretativa. O horizonte do orante abre-se assim a realidades inesperadas. Cada salmo adquire uma luz nova em Cristo, e o saltério pode brilhar em toda a sua riqueza. Pois como é verdade isto em relação ao salmo que hoje a Igreja recita, aproveitando as palavras de Deus, leva-nos a todos a rezar a Deus. É o Salmo 2, como dizia. Tem, em primeiro lugar, palavras que expressam a atitude de Deus perante a revolta dos homens, que conspiram contra Deus e contra o seu ungido. Ungido que seria inicialmente o rei, mas é também o ungido por excelência, o Messias, pois Messias quer dizer ungido. Os homens querem rejeitar Deus e a lei que ele imprimiu no seu coração e todos os deveres para com Deus de lhe dedicar tempo, de o honrar mediante o culto. Os homens conspiram vãos projetos contra o Senhor e o seu ungido, diz o Salmo. E diz ainda, diz a seguir, que o Senhor se ri deles, pensará, coitadinhos. Esses homens querem tomar conta de si mesmos e do mundo, como se não fossem dons recebidos de Deus. Olham para a lei moral, que deve guiar o uso da sua liberdade, se querem chegar verdadeiramente ao bem, como algo imposto por Deus, opressivo, escravizante. Como vemos este clamor de revolta contra Deus em tantos ambientes e em tantos elementos da cultura do nosso tempo. E se somos verdadeiros Jesus, também reconhecemos que cá dentro, volta e meia, se agitam estes projetos contra ti, que queremos rejeitar a tua vontade, que sentir-nos-íamos de alguma forma prisioneiros da tua lei. E a triste consequência dessa rejeição da verdade é que os homens ficam escravizados por outras coisas, pelas suas falsas ideias, as suas ambições mesquinhas, as suas paixões desordenadas. E Deus vem então dizer-nos quem é o nosso verdadeiro rei, com a parte do Salmo que hoje a Igreja recita. Fui eu quem ungiu o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele disse-me, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O rei é o Filho de Deus por excelência. Aquele que, cumprindo com toda a perfeição e amor a vontade do Pai, como é próprio do Filho, nos mostra o caminho para a nossa salvação. Por isso os apóstolos invocam muitas vezes este salmo quando falam Senhor da tua ressurreição. E assim o vemos hoje na pregação que São Paulo faz a uma comunidade judaica da Turquia. Depois de dizer como Deus tinha escolhido Jesus Cristo como Messias, fala da rejeição dele por parte dos chefes dos judeus. Cumprindo tudo o que estava escrito acerca dele, desceram-no da cruz e depuseram-no no sepulcro. Mas Deus ressuscitou dos mortos e ele apareceu durante muitos dias àqueles que tinham subido com ele da Galileia a Jerusalém e são agora suas testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos a boa nova de que a promessa feita aos nossos pais, Deus a cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Reparemos como o Senhor Jesus ouve do Pai estas palavras, és meu filho, eu hoje te gerei. Porque o Senhor cumpriu a sua vontade, amando até ao extremo, até à morte da cruz. E por isso o Pai revela todo o seu amor, ressuscitando Nosso Senhor na sua humanidade. Tu és o Filho de Deus por excelência, Senhor, e és Rei, porque cumpres a vontade do Pai. E o Pai entrega-te todas as nações, e os poderosos da terra devem respeitar-te. Assim continua o Salmo. Pede-me tu, meu filho, e dar-te-ei as nações por herança e os confins da terra para teu domínio. Hás de governá-los com cetro de ferro, quebrá-los como vasos de barro. E agora o resto, mais sentido, atendei vós que governais a terra. Servi o Senhor com temor, aclamai-o com reverência. Reverenciai-o para que não se irrite e fiqueis perdidos. É muito bonito que na série The Chosen tenham posto na boca de Nicodemos
ao aperceber-se que está na presença do Messias, justamente a frase final deste salmo, numa tradução que diz: beijai o filho, não aconteça que se irrite. Nicodemos apercebe-se mais claramente que está na presença do Messias esperado. Ajoelha-se e beija a mão de Cristo. O Senhor diz-lhe na série: não tens de fazer isso. E ele cita a parte final deste salmo: Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way. E Jesus responde com as palavras: felizes aqueles que se refugiam nele. Jesus, nós queremos acolher-te e beijar-te como o Senhor das nossas almas, porque pela tua obediência perfeita ao Pai, reparaste todas as desobediências dos homens, a começar pela desobediência original dos nossos primeiros pais. E ao mesmo tempo descobrimos contigo e rezando este salmo que se nos rendemos a Deus, também nós sentimos poderosamente dirigidas a nós estas palavras: eis o meu filho que eu hoje gerei. E sentiremos o mundo como a nossa casa que nos é entregue por ti, confiada ao nosso cuidado, para o administrarmos segundo os teus sábios desígnios. E sentir-nos-emos mais livres do que nunca, porque estamos totalmente unidos à tua vontade. Assim viveu Maria, nossa mãe. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ajuda-me, Mãe Nossa, a saborear esta maravilha de sermos filhos de Deus e que triunfamos sobre o mal neste mundo com a obediência e o amor ao Pai. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Ajuda-me a pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.